5 alimentos obrigatórios para baixar pressão alta, hipertensão. Imagine acordar um dia sentindo-se aparentemente bem, sem qualquer dor ou sintoma preocupante. Você segue sua rotina normalmente, até que durante uma consulta médica de rotina, descobre que sua pressão arterial está perigosamente alta. O mais assustador? Você não sentiu absolutamente nada. Esse é o grande perigo da hipertensão. Ela é silenciosa. A pressão alta não avisa. Em muitos casos, o primeiro sinal de que algo está errado é um evento grave, como um infarto ou um AVC. E quando isso acontece, muitas vezes é tarde demais para reverter os danos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1,2 bilhão de pessoas no mundo sofrem com hipertensão, e esse número cresce a cada ano. No Brasil, 1 em cada 3 adultos tem pressão alta, e muitos sequer sabem disso. Se nada for feito, a hipertensão pode levar a sérios problemas cardiovasculares, insuficiência renal, demência e até perda da visão. Mas o que exatamente está elevando sua pressão arterial? O problema é que a hipertensão não tem uma única causa. Ela é o resultado de uma combinação de fatores, que incluem genética, envelhecimento, sedentarismo e, principalmente, alimentação. Para entender melhor, imagine que seu sistema circulatório funciona como uma rede de encanamentos. Quando os tubos são flexíveis e limpos, o fluxo de sangue ocorre sem dificuldade. Mas, conforme os anos passam, esses canos podem começar a endurecer e acumular resíduos. Esse entupimento e a perda de elasticidade fazem com que o coração precise bombear o sangue com mais força, aumentando a pressão dentro das artérias. Se esse esforço extra continuar por anos, as artérias começam a sofrer danos permanentes. Além disso, um dos maiores inimigos da pressão arterial é o sódio, presente principalmente nos alimentos ultraprocessados. O excesso de sódio no organismo faz com que o corpo retenha mais líquido, sobrecarregando os vasos sanguíneos e elevando a pressão arterial. Outro fator crítico é a inflamação. Muitas pessoas não sabem, mas a hipertensão está diretamente ligada a um estado inflamatório crônico do corpo. Quando sua alimentação é baseada em açúcar refinado, gorduras ruins e produtos industrializados, seu organismo reage liberando substâncias inflamatórias, que, por sua vez, causam mais rigidez nas artérias. Agora vem a parte mais importante. Se a alimentação pode contribuir para a pressão alta, ela também pode ser a solução. Existem alimentos com poderes naturais de controle da pressão arterial, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, eliminar o excesso de sódio e reduzir os processos inflamatórios. Mas antes de avançarmos, um ponto essencial. Você já monitorou sua pressão recentemente? Se sim, ela costuma ficar acima de 13/8? Comente aqui e compartilhe sua experiência. Isso pode ajudar outras pessoas a entenderem que a hipertensão não deve ser ignorada. Como os alimentos podem baixar sua pressão? A comida que você coloca no prato todos os dias pode ser a chave para manter sua pressão sob controle, ou pode estar silenciosamente piorando sua saúde. O que poucos sabem é que alguns nutrientes têm o poder de relaxar os vasos sanguíneos, eliminar o excesso de sódio e reduzir a inflamação no corpo, 3 fatores essenciais para evitar a hipertensão. O potássio, por exemplo, é um mineral fundamental para equilibrar a pressão arterial. Ele age diretamente nos rins, ajudando a eliminar o sódio em excesso pela urina. Quanto mais sódio o corpo retém, maior a sobrecarga nas artérias, e quanto mais potássio consumimos, mais fácil é neutralizar esse efeito. Pessoas que consomem pouco potássio geralmente apresentam níveis mais altos de pressão arterial, e essa deficiência pode ser corrigida com a inclusão dos alimentos certos. Outro nutriente essencial é o magnésio. Ele atua na regulação do tônus vascular, relaxando as paredes das artérias e permitindo que o sangue flua com mais facilidade. Um corpo com níveis adequados de magnésio mantém os vasos sanguíneos mais flexíveis, prevenindo o endurecimento arterial, um dos maiores gatilhos da hipertensão em pessoas acima dos 50 anos. Além disso,
Os nitratos naturais presentes em alguns alimentos têm um efeito direto na redução da pressão arterial. Assim que entram no organismo, eles se transformam em óxido nítrico, uma substância que dilata os vasos sanguíneos e melhora a circulação. Esse processo reduz a resistência ao fluxo sanguíneo, aliviando a sobrecarga sobre o coração. A alimentação também impacta a inflamação crônica do organismo, um dos fatores menos comentados, mas que desempenha um papel decisivo no aumento da pressão arterial. Certos alimentos estimulam processos inflamatórios silenciosos, tornando as artérias mais rígidas e propensas a reter líquidos, enquanto outros combatem essa inflamação, restaurando o equilíbrio do corpo. Com a escolha correta dos alimentos, é possível fornecer ao organismo tudo o que ele precisa para estabilizar a pressão arterial naturalmente. O segredo está em saber quais alimentos priorizar para obter o máximo de benefícios sem precisar recorrer a dietas complexas ou mudanças drásticas na rotina. Os 5 alimentos obrigatórios para baixar pressão alta. Entre os inúmeros alimentos que compõem uma dieta equilibrada, alguns se destacam pelo efeito direto na regulação da pressão arterial. Esses alimentos possuem compostos bioativos que atuam na dilatação dos vasos sanguíneos, no equilíbrio dos minerais e na redução da inflamação. O primeiro da lista é a banana, uma das maiores fontes naturais de potássio. Esse mineral ajuda o corpo a eliminar o excesso de sódio, um dos principais responsáveis pelo aumento da pressão arterial. Pessoas que consomem alimentos ricos em potássio diariamente têm menor risco de desenvolver hipertensão. Além de prática e acessível, a banana pode ser consumida pura, em vitaminas ou acompanhada de outras frutas. A beterraba é outro alimento essencial para quem deseja manter a pressão sob controle. Rica em nitratos naturais, ela estimula a produção de óxido nítrico, um composto que relaxa as paredes das artérias e melhora a circulação. Estudos mostram que o consumo regular de suco de beterraba pode reduzir significativamente a pressão arterial em poucas horas. Para potencializar os efeitos, o ideal é consumir beterraba crua, ralada em saladas ou batida em sucos. O alho também ocupa um lugar de destaque. Seu principal composto ativo, a alicina, tem um poderoso efeito vasodilatador, reduzindo a tensão nas paredes arteriais. Além disso, o alho possui propriedades anti-inflamatórias que protegem o coração. O consumo diário pode ser feito de diversas formas, mas para obter o máximo de benefícios, o ideal é consumi-lo cru, amassado e deixado em repouso por alguns minutos antes de ser ingerido. Os peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha, são fundamentais para a saúde cardiovascular. Os ácidos graxos presentes nesses peixes reduzem a inflamação, melhoram a elasticidade das artérias e equilibram os níveis de colesterol. Estudos indicam que a ingestão regular de ômega 3 reduz a incidência de hipertensão e protege contra doenças cardíacas. O ideal é consumir esses peixes grelhados ou assados, evitando frituras que possam anular seus benefícios. Por fim, as lentilhas se destacam como uma excelente fonte de magnésio, potássio e fibras. Esses nutrientes trabalham em conjunto para relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Além disso, a alta concentração de fibras ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, um fator indireto, mas relevante para o controle da pressão. Versáteis e nutritivas, as lentilhas podem ser incorporadas em sopas, saladas ou como substituto de proteínas animais em algumas refeições. Esses 5 alimentos, quando incluídos regularmente na alimentação, têm o potencial de reduzir a pressão arterial de forma natural e segura. Além de fornecerem os nutrientes essenciais para a saúde do coração, atuam na prevenção de complicações graves, garantindo mais qualidade de vida. Os piores alimentos para hipertensos. Assim como existem alimentos que ajudam a reduzir a pressão arterial, há aqueles que fazem exatamente o oposto, elevando os níveis de sódio, inflamando o organismo e comprometendo a circulação sanguínea.
Muitos desses alimentos estão presentes na rotina de grande parte das pessoas e, sem que percebam, podem estar sabotando a saúde cardiovascular. Os embutidos, como presunto, salame e linguiça, são campeões em teor de sódio. Por serem processados e conservados com sal e aditivos químicos, sobrecarregam os rins e fazem o corpo reter líquidos, aumentando a pressão arterial. Mesmo em pequenas quantidades, esses alimentos podem ser prejudiciais para quem já tem tendência à hipertensão. As sopas instantâneas e temperos industrializados são outra armadilha. A praticidade faz com que sejam populares, mas o preço para a saúde é alto. Uma única porção pode conter mais da metade da quantidade diária recomendada de sódio, sem contar os conservantes que contribuem para inflamações no organismo. Preparar caldos naturais em casa, com ervas e especiarias, é uma alternativa muito mais segura. Os refrigerantes e sucos industrializados são carregados de açúcar, que além de favorecer o ganho de peso, aumenta a resistência à insulina e inflama as artérias. Esse processo não apenas agrava a hipertensão, mas também eleva o risco de doenças cardiovasculares. Reduzir o consumo de bebidas açucaradas e substituí-las por água saborizada com frutas ou chás naturais faz uma grande diferença para o equilíbrio da pressão. Os alimentos enlatados, como milho, ervilha e molhos prontos, podem parecer inofensivos, mas costumam conter grandes quantidades de sódio para conservação. Mesmo quando drenados, ainda mantêm resíduos que, ao longo do tempo, contribuem para o aumento da pressão arterial. A melhor opção é optar por versões frescas ou congeladas, sem aditivos prejudiciais. O álcool, quando consumido com frequência, também tem impacto direto na pressão arterial. Em excesso, provoca oscilações nos níveis de pressão, reduz a eficácia dos medicamentos antihipertensivos e sobrecarrega o fígado. Além disso, muitas bebidas alcoólicas contêm grandes quantidades de açúcar, agravando ainda mais os efeitos negativos. O consumo excessivo desses alimentos ao longo dos anos enfraquece os vasos sanguíneos e pode anular os benefícios de uma alimentação saudável. Pequenas substituições no dia a dia fazem toda a diferença para evitar danos silenciosos ao coração. Como montar uma dieta anti-derrame e anti-infarto? A pressão arterial elevada não é apenas um número preocupante no exame médico, mas um reflexo dos hábitos diários. A alimentação desempenha um papel essencial nesse equilíbrio, e pequenas mudanças podem significar a diferença entre uma vida longa e saudável ou um risco constante de complicações cardiovasculares. O primeiro passo para uma dieta eficaz é priorizar alimentos naturais e minimamente processados. As refeições devem ser ricas em vegetais, frutas, grãos integrais e proteínas magras. Incluir os 5 alimentos obrigatórios para reduzir a pressão arterial garante uma base sólida, mas o segredo está na combinação entre eles e na eliminação gradual dos alimentos prejudiciais. No café da manhã, substituir pães refinados por opções integrais e incluir frutas como banana ou mamão é uma forma prática de iniciar o dia, equilibrando os níveis de potássio. Para potencializar os benefícios, um chá natural, como o de hibisco, pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos. No almoço e no jantar, a presença de proteínas saudáveis faz toda a diferença. Peixes ricos em ômega 3, como salmão ou sardinha, ajudam a reduzir inflamações e estabilizar a pressão arterial. Para acompanhar, vegetais folhosos, ricos em magnésio, e leguminosas, como lentilhas, contribuem para um efeito protetor duradouro. O uso de temperos naturais, como alho e ervas frescas, substitui o sal sem comprometer o sabor. Os lanches intermediários devem ser estratégicos para evitar picos de glicose e oscilações na pressão. Oleaginosas, como castanhas e nozes, são ricas em gorduras saudáveis e auxiliam na regulação cardiovascular. Iogurtes naturais sem açúcar e sementes como linhaça e chia são opções práticas e eficazes. Beber água ao longo do dia
é essencial para manter o equilíbrio do organismo e evitar a retenção de líquidos. A desidratação pode levar a um aumento na pressão arterial, tornando fundamental manter uma boa hidratação. A alimentação certa pode não apenas controlar a pressão alta, mas também reverter seus efeitos ao longo do tempo. Quanto antes esses ajustes forem feitos, maiores serão os benefícios para o coração, os vasos sanguíneos e a qualidade de vida como um todo. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com sua saúde e busca alternativas naturais para viver melhor. Agora eu quero saber de você, qual desses alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles você pretende começar a consumir a partir de hoje? Comente aqui embaixo. Se essa informação foi útil, compartilhe com alguém que também precisa cuidar da pressão arterial. Pequenas mudanças podem salvar vidas e o conhecimento precisa ser espalhado. E se quiser continuar aprendendo como melhorar sua saúde de forma natural, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora.